Olá pessoal, bem-vindos ao curso Fundamental de Trilhos Sustentáveis. Meu nome é Alan Crema, eu sou biólogo, analista ambiental do Instituto Chico Mendes e trabalho na coordenação de planejamento e estruturação da visitação e ecoturismo na sede do Instituto em Brasília. Bem, eu estou aqui a convite do Pablo para apresentar para vocês um pouquinho dos fundamentos do ROVUC, que é uma ferramenta de apoio ao planejamento das unidades de conservação e que tem uma relação direta com o planejamento e o manejo das trilhas sustentáveis. Espero que vocês gostem. O ROVUC é uma ferramenta de apoio ao planejamento das unidades de conservação, que nos oferece parâmetros para tomar decisões acerca das classes de experiência que a unidade irá dispor em suas áreas de visitação. E também sobre o manejo e a implementação dessas experiências. Então é importante saber, a princípio, que o ROVUC ele é utilizado nos momentos de planejamento, ou seja, quando estão decidindo o zoneamento da unidade de conservação no plano de manejo ou na definição das classes de experiência que essas zonas vão oferecer no planejamento de uso público, no plano de uso público, certo? Importante que vocês saibam que o ICMBio não inventou nada novo. O ROVUC é uma adaptação metodológica do ROS, sigla em inglês que significa Recreational Opportunities Spectrum, um espectro de oportunidades recreativas. Essa ferramenta já é utilizada pelo Serviço Florestal Americano desde a década de 70 e é uma ferramenta já consagrada, há muito tempo utilizada. O ROVUC ele é uma matriz de planejamento da visitação que tem foco na experiência. E essa palavra é chave aqui. Nós vamos entrar nesse conceito da experiência um pouco mais à frente. Utilizando essa matriz, a gente consegue orientar o mapeamento de experiências, a diversificação e a implementação das oportunidades de visitação na unidade de conservação. Então, a ideia central do ROVUC é a diversificação. A partir da diversificação de experiências, conseguimos maximizar o potencial de visitação da unidade, alcançar o máximo de públicos e visitantes existentes. E com isso, ampliar o potencial da unidade para visitação. Então, pessoal, o ROVUC hoje é a principal ferramenta de apoio ao planejamento e implementação do uso público no ICMBio. Vamos falar um pouco sobre os fundamentos do ROVUC. Como planejamos uma experiência? O que é uma experiência? Para falarmos de experiência, precisamos considerar a interação de 4 elementos. As atividades, que podem ser recreativas, esportivas, culturais, religiosas, com objetivos educacionais, entre outras. Os ambientes, que são as áreas de visitação onde o uso público é permitido na unidade. A experiência é a vivência que o visitante tem ao estar nessas áreas. E os benefícios é tudo o que é gerado por essa experiência ao visitante, ao local, à sociedade. Então a ideia é a seguinte: os visitantes eles realizam atividades em ambientes onde eles conseguem obter essas experiências desejadas, produzindo então benefícios. Esses benefícios podem ser pessoais, o visitante pode melhorar o seu desempenho no trabalho a partir dessas vivências em unidades de conservação, sair de uma situação de estresse. Um benefício social, por exemplo, seria a possibilidade dele interagir mais com a família, com os amigos.
confraternizar, benefícios econômicos, tem mais relação com a contribuição que essa visita está gerando para aquela comunidade local ou para os povos que vivem ali, fora e dentro da unidade de conservação. Benefícios culturais vêm a partir do aprendizado, da valorização daquelas culturas que estão ali. E o benefício ambiental é tudo que é gerado a partir dessa visita que contribui para a conservação da unidade. Assim, pessoal, existe um campo de planejamento onde o gestor pode manejar, que é o campo do somatório das atividades e dos ambientes. O gestor, nos momentos de planejamento da unidade de conservação, dialogando com os atores identificados como relevantes nesse processo, com participação, conseguimos decidir quais atividades são compatíveis com os ambientes, utilizando o ROVUC como uma referência, e assim gerando o que chamamos de experiências, ou se aproximando do que queremos que seja uma experiência que será vivida pelo visitante. Outras questões importantes de serem ressaltadas são, primeiro, todas as unidades são aptas a uma combinação de experiências de visitação. Essa combinação ela varia em função da categoria. Existem 12 categorias de unidades de conservação no SNUC. Também varia em função das zonas de manejo estabelecidas no plano de manejo de cada unidade de conservação e de suas características naturais, culturais, históricas, sociais, cênicas e etc. Outro ponto é que não existe um perfil médio de visitantes. As pessoas que se deslocam até uma unidade de conservação, elas têm motivações diferentes. Algumas buscam sossego e tranquilidade, um espaço com conveniência para socializar com os amigos, com serviços, para estar ali com a família. Outros visitantes, eles querem uma experiência de isolamento na natureza, de maior contato com a natureza, ou de aventura, e até assumindo riscos para estarem ali. Outros visitantes, eles querem uma vivência cultural e buscam unidades onde essa característica existe. Então, pessoal, as oportunidades de visitação, elas podem ser entendidas como produtos. Em um momento de planejamento, nós moldamos essas experiências, combinamos as áreas e as atividades de visitação e direcionamos, então, para o que consideramos um público específico, alvo daquela experiência. Então, a pergunta é: por que diversificar as experiências? Por que esse esforço para diversificar as oportunidades de visitação em uma unidade de conservação? Pessoal, quando fazemos isso, nós ampliamos as possibilidades dos visitantes alcançarem as experiências que eles almejaram, as motivações que os levaram até ali. E também para que eles alcancem o máximo de benefícios possíveis dessas experiências. Esses visitantes, satisfeitos com as experiências que obtiveram, eles retornam e continuam contribuindo economicamente com o desenvolvimento daquela região, consumindo serviços, produtos, e também conhecendo e aprendendo e valorizando esses espaços de conservação que são as unidades. Dessa forma, nós entendemos que o uso público ele se torna uma ferramenta de conservação. Ou seja, a partir de toda essa oportunidade de visitação gerada pelas unidades, nós conseguimos ganhar o apoio da sociedade para a conservação da natureza. Bom, o desafio é a diversificação. Como diversificar oportunidades e satisfazer uma demanda pública complexa de visitação?
dessas regiões. O Rovuk nos orienta nesse sentido. Ele apresenta uma matriz, uma referência com parâmetros biofísicos, socioculturais e de manejo que vão nos orientar sobre a implementação, as infraestruturas necessárias, os investimentos, os serviços possíveis e as ações de manejo para estruturar essas áreas de visitação. O Rovuk ele vai nos apresentar um rol, um conjunto de classes de experiência e suas diferenças. Essas experiências elas vão variar desde aquelas primitivas até aquelas desenvolvidas. E agora, como vocês estão em um curso sobre trilhas, é importante que vocês consigam pensar, uma vez que a caminhada é a atividade mais demandada nas unidades de conservação. E as trilhas são a principal infraestrutura de acesso a essas áreas protegidas. Que vocês comecem a pensar nessa questão de que existem trilhas que vão possibilitar experiências mais primitivas e trilhas que vão possibilitar experiências com mais conforto, com mais acessibilidade, dentro dessa matriz que nós estamos apresentando aqui, que abrange um conjunto maior nos aspectos de planejamento, vão além das trilhas. O Rovuk ele trata de toda a estruturação das áreas de visitação, tá? Isso tudo de acordo com os atributos dessas áreas, que são biofísicos, sociais e de manejo, como eu já havia mencionado. Para compreender um pouco melhor a matriz de planejamento do Rovuk, eu trago aqui uma parte do pôster do Rovuk, que é parte de um material mais completo publicado pelo ICMBio e disponível no site do Instituto para download. Como vocês podem ver nessa matriz, as colunas representam as classes de experiência, que são 5. A classe prístina, natural, seminatural, ruralizada e urbanizada. As linhas são parte dos atributos, que são essas dimensões que caracterizam essas áreas de visitação. Então nós temos 3 dimensões, que é os atributos biofísicos, os atributos socioculturais e os atributos de manejo dessas áreas de visitação. Os atributos biofísicos têm relação com o grau de conservação e o quão remota são essas áreas de visitação dentro da unidade de conservação. Se elas são facilmente acessadas ou não. E se existem alterações antrópicas nessas áreas. Os atributos socioculturais têm relação com as atividades que são compatíveis com essas áreas. Com o tamanho dos grupos também. Áreas com acesso mais facilitado, em geral, são acessadas por grupos maiores e muitas vezes até organizados, como excursões e etc. Áreas mais remotas, os grupos serão, em geral, formados por poucas pessoas que têm maior habilidade para navegar e assumir os riscos de estar nessas áreas. Os atributos de manejo têm relação com a infraestrutura, com a implementação dessas áreas de visitação. Se o acesso pode ser motorizado, se tem estrada ou não tem estrada, quais tipos de infraestrutura permanente podem ser inseridos em cada uma dessas classes para que elas não percam suas características como experiência. Com base nesses atributos, então, nós vamos classificar as áreas de visitação de uma unidade de conservação. Assim, uma unidade de conservação pode contar com diversas classes de experiência no seu interior. O Rovuk também considera o entorno para complementar essas classes de experiência e diversificar ao máximo as oportunidades do destino turístico, de toda essa região que compreende a unidade de conservação e seu entorno.
Vamos agora falar de cada uma dessas classes de experiência. E é importante que vocês visualizem a questão das trilhas dentro dessas áreas de visitação. Quais são as classes de trilhas compatíveis com cada uma dessas experiências que queremos aqui apresentar. Vamos começar pela experiência prístina. Imaginem que esta imagem no centro do slide representa uma unidade de conservação e seu entorno. A porção à esquerda da imagem é onde estão localizadas as áreas de visitação que estão mais isoladas ou em áreas mais remotas da unidade de conservação e, por isso, proporcionam experiências de maior isolamento, risco e até exigem que o visitante tenha maior autonomia, conhecimento para visitar esses locais. Seguindo o gradiente, vamos para um outro lado, a porção mais à direita, o outro extremo, em que já existe uma grande infraestrutura de acesso que proporciona então segurança, conforto, socialização, serviços e conveniência possíveis de serem utilizados pelos visitantes. Então, esse é o rol de experiências da visitação. E vamos então adentrar a classe prístina. Classe prístina. Observe nas imagens que esta experiência de visitação pressupõe aventura, desafio e maior autonomia do visitante em áreas remotas e bastante conservadas. Pouca ou nenhuma evidência humana é registrada nesses ambientes. Os grupos, em geral, são pequenos. Muitas vezes não existe estrada de acesso a esses ambientes. A infraestrutura é mínima ou nenhuma, e quando existente, ela tem o objetivo de proteger os recursos naturais e proporcionar segurança mínima aos visitantes. Vejam, por exemplo, a sinalização rústica ou os equipamentos facilitadores das trilhas, também bastante rústicos. As trilhas de caminhada em uma área de visitação da classe prístina possuem intervenção mínima ou muito baixa, sempre com o objetivo de proteger os recursos naturais ou prestar uma segurança mínima aos visitantes. A pista ela pode ser indistinta ou contínua, mais estreita e irregular. A sinalização, em geral, é direcional, em alguns casos confirmatória ou tranquilizadora. Não é comum a presença de sinalização interpretativa. Seguindo, então, o rol de oportunidades de visitação, vamos falar um pouquinho da classe natural. Classe natural. Observem que nessa classe de experiência ainda é possível experimentar certo grau de aventura ou desafio. No entanto, oportunidades que envolvam um pouco de conforto e maior segurança também já são possíveis. As áreas ainda são bem conservadas, com bastante naturalidade. E as distâncias aos principais acessos da unidade são em geral moderadas. O uso de veículos motorizados é comum, assim como os encontros ocasionais entre grupos de visitantes. A infraestrutura pode ser rústica ou um pouco mais desenvolvida e frequente. Observem nas fotos um abrigo de montanha, uma sinalização interpretativa e uma passarela de madeira, que dá acesso a um atrativo de um parque nacional. As trilhas de caminhada em áreas de visitação da classe natural possuem intervenção baixa. A pista ela é contínua e óbvia, e são utilizados materiais nativos ou não para sua implementação. Sinalização direcional, confirmatória e tranquilizadora são comuns. E a sinalização interpretativa ou orientativa pode estar presente.
Seguindo o rol, vamos falar um pouco da classe seminatural. Classe seminatural. A classe seminatural ainda pode ser implementada em unidades de conservação do grupo Proteção Integral. Vejam que o planejamento pressupõe maior grau de intervenção em áreas com maior demanda de visitação. Este reforço na estrutura vem para viabilizar que grupos maiores de visitantes possam interagir e vivenciar uma experiência com segurança, conforto e serviços disponíveis. Vejam nas imagens um centro de visitantes e uma exposição interpretativa de um parque nacional. A partir desta classe de experiência, as trilhas podem ter médio ou alto grau de intervenção. Ou seja, as pistas podem ser largas, suaves e podem ser revestidas ou calçadas. A sinalização regulamentar, de proteção e a interpretação ambiental e sinalização orientativa são muito comuns. Estas áreas são preparadas para receber um grande fluxo de pessoas. Vamos falar um pouco sobre a classe ruralizada. Classe ruralizada. Esta experiência é típica de unidades de conservação do grupo Uso Sustentável. O visitante tem aqui a oportunidade de ter contato com os moradores, sua cultura e modo de vida local. As experiências podem ter conforto, comodidade e serviços agregados. A infraestrutura é frequente e típica de ambiente rural, como vocês podem observar nas imagens ao lado. Vamos falar da classe urbanizada. Classe urbanizada. Estas áreas de visitação possuem menos naturalidade e possibilitam ao visitante a interação com moradores locais, podendo oferecer ampla acessibilidade, conforto e praticidade. A paisagem ela mescla áreas naturais e áreas urbanas, residenciais e comerciais. Os encontros podem ser numerosos, com presença de moradores e comunidade. A infraestrutura é comum e típica de ambientes urbanizados, como pode ser visto nas fotos ao lado. Esta classe de experiência é típica de unidades de conservação do grupo Uso Sustentável, como, por exemplo, as APAs. Importante compreender que as classes do ROVUC têm uma relação direta com a categoria e as zonas de manejo da unidade de conservação. Nas unidades de conservação do grupo Proteção Integral, por exemplo, apenas as 3 primeiras classes são possíveis de serem implementadas, de acordo com as zonas de manejo. Nas unidades de conservação do grupo Uso Sustentável, todas as classes do ROVUC são possíveis de ser planejadas e implementadas, mas também depende do zoneamento da unidade. Como o objetivo é diversificar, o ROVUC orienta que cada unidade possua o máximo possível de tipos de experiência. Então, a unidade onde você trabalha pode dispor de várias das classes de experiência apresentadas aqui. Importante ficar atento para que a estruturação e o manejo dessas áreas de visitação sigam os planejamentos da unidade. Espero que vocês tenham gostado e que seja útil o conteúdo compartilhado com vocês. Para mim foi uma satisfação poder participar desse curso. Deixo o meu contato à disposição e um grande abraço a todos.